Olá, olá a todos que estão aqui no dia de hoje. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bem, gente, eu me chamo Ana Godoy e eu ensino as pessoas a publicar esse artigo científico na área da saúde. Então, eu quero te dizer que seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso aquecimento. Isso mesmo, o aquecimento da Semana da Sobrevivência do Projeto à Publicação. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá no link na bio e faça a sua inscrição já, porque a gente está aqui preparando tudo com muito carinho para que esse evento aconteça da melhor forma possível. E hoje eu vou te ensinar um tema muito bacana, muito importante, que a gente às vezes fica travado, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe por onde começar essa nossa jornada, que é o fato de escrever um projeto de pesquisa. Então a gente precisa começar a entender quais são esses motivos, esses motivos que estão aí por trás do processo de se fazer ciência, de escrever um projeto de pesquisa, por que isso vai ser bacana, por que isso vai ser interessante, por que isso vai trazer uma transformação para a vida da gente. Quantas e quantas vezes a gente quis fazer alguma coisa, a gente tentou fazer alguma coisa e não fez porque não sabia qual era o primeiro passo que tinha que ser dado, qual era o primeiro passo, o primeiro movimento. Então, o que eu quero te dizer é que o que a gente tem que entender é que escrever cientificamente, que fazer um projeto de pesquisa, que fundamentar isso de uma forma muito mais prática e estruturada representa para a gente movimento. Um movimento muito prático dentro das nossas vidas. E que tipo de movimento? Um movimento em que você muda a vida de alguém. Então a gente precisa começar a entender que quando eu estou pensando ciência, quando eu estou fazendo ciência, eu estou pensando em pesquisa, eu estou pensando em aplicabilidade, eu estou pensando o que aquilo traz para mim. E o que isso traz diretamente para minha vida pessoal, para minha vida profissional e para minha vida social. Eu lhe digo que você, quando você faz ciência, você adquire liberdade. Nossa, que tipo de liberdade, Ana, que eu vou adquirir fazendo ciência? Que tipo de liberdade eu vou adquirir escrevendo um projeto de pesquisa? Que tipo de liberdade eu tenho? É a liberdade de tomar uma decisão correta. E a decisão correta que impacta na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, todas as vezes eu falo isso, que eu preciso escrever um projeto de pesquisa para mudar uma realidade, para produzir um efeito colateral. E que tipo é de efeito colateral? Que tipo de informação que eu produzo? Que tipo de informação eu estou gerando para as pessoas? Informação que ela é fidedigna, que ela é real, que ela é consistente. Então, todas as vezes que eu penso, que a pessoa me pergunta, por que, Ana, meu aluno de iniciação científica me pergunta, por que, Ana, que eu preciso escrever um projeto? Meu aluno de mestrado me pergunta, por que eu tenho que escrever um projeto? Porque eu estou te ensinando a usar a ciência para você conseguir mudar a realidade. Então, a publicação científica, ela é importante. Não há caminho de você fazer publicação científica, de você aprender a escrever um artigo, de você publicar o seu artigo, se você não sabe a base desse processo, que é pensar um projeto de pesquisa de maneira mais prática dentro do seu dia a dia. Existe um distanciamento muito grande entre o processo da gente pensar a pesquisa na prática, a gente escrever o projeto e a gente conseguir entender qual é a sua funcionalidade. Eu vejo hoje diversos alunos da graduação e da pós-graduação. Não é um aluno, não são 2 alunos, são 3 alunos, são diversos alunos, muitos alunos que se sentem travados e não entendem por que tem que fazer o TCC. Quando é o aluno do mestrado, ele já entende, ele já passou pela jornada, ele escolheu estar ali e ele sabe que isso é um produto. Mas o aluno da graduação não, ele ainda está maturando. E qual é o motivo, o impacto disso? Qual é, de fato, a oportunidade que eu tenho? O que eu consigo consolidar
na minha vida a partir disso? O que eu consigo trazer de transformação na minha vida a partir disso? Então, a partir do momento que você consegue aplicar o seu conhecimento científico, você vai conseguir um emprego, você vai conseguir reconhecimento, você vai conseguir segurança dos seus pacientes. Então, não é só eu pensar o projeto de pesquisa do ponto de vista do momento da redação ali. É entender que o projeto de pesquisa é uma parte da sua publicação científica, é uma parte do seu artigo, é uma parte do seu capítulo de livro, é uma parte do seu resumo. Então, quando a gente queima essa etapa, quando a gente não consegue aprender o que isso vai trazer para mim, a transformação que isso vai trazer, eu não consigo captar quais são os motivos. Então, muitas e muitas vezes, as pessoas ficam pensando, poxa, por que eu preciso fazer isso? É chato escrever um projeto, é chato fazer ciência, é chato estar aqui hoje num movimento em que a gente precisa sair da nossa zona de conforto para publicar os nossos artigos. Quantas e quantas vezes você faz trabalhos na universidade, seja no mestrado, seja no doutorado, seja na graduação, e esses trabalhos não geram impacto para a sociedade, não geram impacto mais à frente. Por quê? Porque não foi publicado cientificamente. A gente precisa começar a mudar o nosso comportamento em relação ao projeto de pesquisa e as consequências que isso vai trazer dentro da nossa realidade. É tão interessante a gente perceber o efeito da ciência que a gente acha que ela está distante, que ela está lá longe. Mas a ciência está aqui perto. Quando eu tenho que cuidar de um paciente com Covid-19, eu tenho que cuidar de alguém que precisa da ciência, de alguém que está fazendo a pesquisa. E se você pudesse fazer isso dentro da sua realidade? Por isso que você tem que entender que o projeto de pesquisa é uma parte do todo. Não sei se vocês já viram uma imagem que é a ponta do iceberg. O que tem para baixo? É muita coisa. Então, quando a gente está aí envolvendo a vida humana, quando a gente está aí pensando na transformação e pensando no nosso crescimento profissional, pensando na transformação que a gente vai causar na vida da outra pessoa, é importante. Quando a gente trabalha com educação, quando a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com condições essenciais. A gente trabalha com aspectos que geram uma mudança. A gente trabalha com aspectos que precisa passar por nossa reflexão, porque é uma vida humana. Então, se eu não capto a importância de ter que escrever o meu projeto de pesquisa e eu não consigo trazer essa ideia para o campo prático, eu estou perdendo a oportunidade de salvar uma vida. Olha a vacina. A vacina está aqui hoje no movimento de salvar vidas. E sabe qual é a diferença de quem quer salvar a vida de uma maneira mais prática e objetiva e de quem quer simplesmente continuar na zona de conforto? É o ato de fazer. Outro dia eu recebi uma mensagem aqui pelo Instagram, bem assim, a pessoa falou bem assim para mim: olha, eu tenho um artigo que eu escrevi em 2018. Eu posso publicar ainda esse artigo? É claro que pode, gente. 2018 tá bem aí, foi outro dia. A ciência, ela usa os dados para poder mudar a realidade. Então, se você quer publicar o seu artigo científico, você precisa entender que tudo que você produziu deve ser publicado. Então, se você escreveu seu TCC há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, não pare aí. Sabe por quê? Você vai passar por um processo de construção. Então, eu fico sempre pensando por que as pessoas não aplicam a redação do seu artigo, a redação do seu projeto de pesquisa, por que elas não aplicam a redação do artigo científico. Eu tenho inúmeros, não são poucos, eu não posso contar nos dedos. Eu tenho inúmeros colegas, inúmeras amigas que passaram pela graduação, que passaram pela pós-graduação e não publicaram seus artigos. E sabe por quê?
não entendeu qual era o motivo daquela jornada. Então você precisa entender que é gerar transformação. Um movimento que a gente faz de tentar publicar o artigo, de fazer com que isso aconteça, é trazer a realidade. Ah, não, mas o meu resultado não importa, o meu resultado não é tão bom. Quem diz para você que o seu resultado não é tão bom? Você já tentou produzir essa transformação? Você já tentou entender que o seu projeto é algo que vai realmente produzir um grande diferencial? As pessoas ficam assim, olha se isso já não aconteceu com você. Porque isso acontece com os meus alunos, aconteceu comigo. E eu quero te dizer mais, que isso deve ter acontecido com você. Você pensou um tema, planejou aquilo mentalmente e chegou para o seu orientador, ou chegou para o seu colega, ou chegou para outra pessoa e disse assim: eu quero estudar esse tema. E a pessoa pode ter dito para você desse jeito: seu tema não é publicável. O seu tema não é bom. Quem é que define que um tema é bom para estudar? É a necessidade de transformação humana? Ou o meu interesse particular sobre aquele tema, sobre aquele ponto? O seu tema, ele é interessante para estudar desde que você traga uma transformação. A transformação que você quer ver no mundo. Às vezes a gente está aqui imerso dentro daquele processo e a gente quer encontrar motivação para entender aquilo. Se eu não encontro a motivação dentro da minha realidade, eu não vou estar produzindo a diferença que eu quero ver. Olha, é interessantíssimo a gente pensar no tema como uma barreira forte para escrever um artigo, para escrever um projeto. Sabe por quê? Porque a gente fica se sentindo incapaz, fica achando que não é para mim. Se eu não sou nem capaz de escolher um tema, vou ser capaz de escolher um projeto, de escrever um projeto, de fazer alguma coisa? Isso acontece de forma recorrente na graduação e na pós-graduação. Então você precisa ter uma motivação que te interesse. Ah, eu preciso escrever o tema que eu gosto, porque assim, olha que ponto interessante dessa história das nossas motivações, de onde a gente começa a jornada. Às vezes eu tenho um tema que até me interessa, mas é um tema que eu tenho preguiça, porque ele é complexo. Às vezes tem um tema que não me interessa, e eu até digo que eu não gosto, mas é um tema que vai mudar a realidade de uma pessoa que está perto de você. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Quais são os motivos da gente pensar a ciência, pensar o projeto de pesquisa para publicar o artigo científico, para conseguir fazer a sua publicação de uma forma coerente, com qualidade e conseguir aplicar isso dentro do seu dia a dia? Porque a gente vê uma transformação no longo prazo. A gente vê a nossa oportunidade de crescimento no longo prazo. Eu não esqueço do meu aluno que saiu lá do interior de uma cidadezinha de 5.000 habitantes, que largou tudo para ir cursar a universidade e que nesse percurso da universidade ele precisava trabalhar para poder fazer uma diferença. Então ele trabalhava à noite e de dia ele estudava. E dentro disso ele escolheu fazer pesquisa. Sabe qual foi o impacto que isso causou na vida desse aluno? Eu não posso assim imaginar essa transformação de uma forma tão positiva, porque foi a transformação que eu vivi, a transformação que os meus alunos vivem. Ele saiu e resolveu fazer o mestrado. Quando ele foi fazer o mestrado, ele tinha várias e várias publicações, porque ele escolheu durante a sua graduação fazer pesquisa. Mas, Ana, eu não escolhi isso na minha graduação. Eu posso escolher isso hoje? Pode! Ninguém está te impedindo de você escolher fazer pesquisa, o seu projeto de uma forma muito positiva. E sabe o que aconteceu com esse aluno dentro da sua trajetória?
Ele saiu de um ponto que ele trabalhava em uma cidade com 5.000 habitantes, que não era com pesquisa, era um outro trabalho muito digno, e veio para um ponto de ser consultor dentro do Ministério da Saúde para tomada de decisão. E isso tudo aconteceu em um intervalo de tempo muito curto. Sabe por quê? Porque ele resolveu escrever o projeto de pesquisa, publicar o que ele tinha feito. Ele resolveu mudar a jornada dele, como você também pode mudar a sua. Mas isso precisa de movimento. E é um movimento que eu quero convidar vocês hoje para fazer, que é de publicar já. Não é esperar para amanhã, não é esperar para depois de amanhã. É para fazer hoje. Então, eu estou aqui nessa semana de aquecimento pensando como que a gente vai transformar o mundo, a vida das pessoas, como que a gente vai transformar essa realidade a partir de uma experiência. Eu vejo a oportunidade que é de você ser mais crítico. E não é crítico para você denigrir o outro, para você rebaixar o outro, porque esse é um problema forte da graduação e da pós-graduação. Os professores não sabem se comunicar. Os professores muitas vezes não sabem se sensibilizar com a condição que o aluno está. E fazer um movimento para que você entenda que não é dessa maneira, que não é dessa forma, que a gente pode ter uma construção muito mais saudável desse processo, é importante. E a gente precisa publicar o que a gente faz, a gente não pode ficar estagnado no tempo, a gente não pode parar no tempo e publicar com qualidade. Se eu quero publicar um artigo científico, é isso que eu ensino aqui para vocês, como é que vocês vão conseguir publicar um artigo científico. E se eu quero fazer isso, eu preciso começar a achar motivação. E a minha motivação é pessoal. É pessoal porque eu quero mudar algo. Eu hoje faço esse tipo de trabalho, eu hoje tenho uma motivação que é mudar a realidade de uma população dentro do Distrito Federal. E qual é o movimento que eu fiz? Eu me lembro quando eu comecei, qual era a minha motivação. E às vezes me faltava coragem. Sabe por que coragem? Porque para você sair dessa sua zona de conforto, para você conseguir aplicar esse conhecimento, você precisa de coragem, porque as pessoas vão lhe dizer que você não é capaz. As pessoas vão lhe dizer que você não pode fazer. As pessoas vão perguntar assim, quem é você para fazer isso? E eu me lembro da época da minha graduação, que eu estava ali naquela minha construção, na minha jornada de aprender, que os meus amigos me perguntavam sobre a questão do projeto de pesquisa e falavam assim para mim, poxa, como é que você aprende muito? Porque toda vez que eu estava lá entrevistando uma mulher durante a pesquisa, eu me lembro de como tudo começou. Toda vez que eu estava lá conversando com ela, mudando aquela realidade, avaliando aquilo tudo, eu me lembro de como aquilo começou. E eu me lembro que uma colega da minha universidade falou assim, quando eu falei, eu vou fazer um mestrado, eu quero fazer um mestrado, eu ainda estava ali no final da minha graduação, que ela falou assim, se fosse para fazer um mestrado em saúde bucal, eu não ia querer fazer não. Para quê? Queria fazer isso? Eu não vou querer nada a qualquer custo, a qualquer preço. E aí, sabe qual era o reflexo disso? É que ela não entendia o que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo um mestrado em saúde bucal. Eu estudava um tema que era saúde bucal. Eu era motivada a estudar aquele tema e como que aquilo transformava a vida de mulheres gestantes. E sabe qual é a repercussão disso hoje? Sabe qual é o processo dessa nossa jornada hoje que eu quero contar aqui para vocês? É que eu e a minha equipe de pesquisa, nós estamos concorrendo a um prêmio mundial de bem-estar e qualidade de vida. Um prêmio mundial. Gente, vocês imaginem a honra, que honra maior é essa de você estar concorrendo a um prêmio que o seu trabalho contribuiu para a ciência. Um prêmio extremamente importante. E eu comecei lá naquele momento da graduação. Então, a realização pessoal, como diz aqui a Juliana,
tem que impulsionar a gente. E não é só isso, sabe, Juliana, de realização pessoal. É a transformação que você vai causar a partir da sua experiência. Sabe o que eu vejo? É que muitas e muitas pessoas estão aí dentro da sua construção científica achando que você vive numa bolha, que a universidade não se aproxima do serviço. Como é que eu vou mudar uma realidade? A gente tem que mudar a realidade dentro da nossa comunidade, dentro do nosso comportamento. Então, se a gente não acha motivação para fazer aquilo, a gente não vai fazer. E você vai continuar fazendo mais do mesmo. E as pessoas não entendem isso. Por quê? Porque elas talvez não queiram viver essa realidade. Talvez porque elas não queiram mudar o mundo. Porque talvez elas não queiram fazer um movimento pequeno. Eu me lembro da minha orientadora de mestrado, que foi minha orientadora de graduação, que ela virou para mim e falou bem assim: se eu conseguir mudar a realidade de uma pessoa, já é suficiente. Agora, se eu não consigo mudar a realidade de uma pessoa, eu estou no caminho errado. E a ciência é essa força que a gente faz para conseguir mudar essa realidade. E como? Publicando artigo científico. Então, publica já, não publica amanhã, não publica depois de amanhã. Não espera 2 anos, não espera 3 anos, não espera 5 anos para você publicar o seu trabalho. Não cometa esse erro. Não pare no tempo. Você precisa fazer um movimento diferente do que todo mundo faz. Eu sei disso porque eu vi isso acontecer. Eu terminar o meu doutorado com os meus 3 artigos publicados e eu ver várias colegas não publicarem um artigo, escreverem 3 artigos e parar. Por quê? Porque achou que o ciclo se encerrava ali naquele momento. E em qual momento? Da defesa. E não é ali, é só o começo. O começo de uma transformação. Eu fui convidada recentemente, né? Eu fiquei muito feliz e até emocionada para ser aluna de destaque da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu fiz o meu mestrado. E sabe por quê? Porque é um movimento de transformação que eu vejo. É um movimento de transformação que eu vivencio. É um movimento que eu vejo na formação dos meus alunos de iniciação científica que vão se formar médicos daqui a pouco. É daqui a pouco. Outro dia eu estava conversando com eles sobre isso. Eu falei, gente, outro dia vocês estavam aqui no 2º período da universidade. Agora vocês estão entrando no internato. Então, se a gente não pensar que isso é um movimento de transformação, que eu sei que eles estão sendo mais críticos e que isso é a motivação para a gente continuar, a gente não vai fazer. Então, escrever um projeto de pesquisa, gente, é o primeiro passo de você fazer sua publicação científica. Não tem jeito. Se você quer publicar o seu artigo, você precisa começar a pensar no projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, para além dessa construção rígida que a gente coloca, tem elementos que são essenciais, elementos que trazem qualidade, elementos que fazem com que a gente consiga ter clareza do que a gente quer. Mas a gente precisa tratar e trabalhar a ciência de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva e de uma maneira mais acessível. Por isso que publicar o artigo científico é extremamente importante. Por isso que se você não faz isso, se você não pensa dessa forma mais prática, se você não consegue entender o que isso gera de transformação, você não vai conseguir aplicar isso dentro do seu dia a dia. Você não vai conseguir aplicar isso dentro da sua realidade. E aí você só vai ser mais um profissional que não sabe causar a mudança que precisa. Sabe qual é um grande problema dos profissionais da área da saúde, dos profissionais da área da educação, muitas e muitas vezes, é que entende que o conhecimento está ali posto e que não é possível avançar, que o conhecimento ele está acabado, que o conhecimento ele não foi remodelado, que a gente não precisa se adaptar. Olha a tecnologia, olha a mudança que a gente quer fazer, olha o resultado que a gente quer impactar. E eu lhe falo isso por quê? Porque quando, lá em 2018, eu escrevi um projeto de pesquisa,
para concorrer a um edital de seleção, para conseguir recurso público, para conseguir executar essa pesquisa, lá atrás, qual era a minha motivação? A minha motivação era mudar a realidade de trabalho da minha equipe, da equipe que eu estou atuando hoje, lá dentro do serviço público, porque eu faço pesquisa para o serviço, eu faço pesquisa para as pessoas, para mudar a realidade, porque quem movimenta o serviço, quem faz a diferença, somos nós que estamos ali dentro. Sou eu, é você, é todo mundo que está dentro daquele conjunto. Então, se eu não penso a motivação que eu quero fazer aquilo, eu não vou conseguir avançar. Sua motivação pode ser um emprego melhor, como foi o caso do meu aluno. A sua motivação pode ser como a minha, de transformar uma realidade. A sua motivação pode ser realização pessoal e reconhecimento, como falou aqui a Juliana. Agora, se você não pensa nisso, não reflete sobre isso na hora de escolher o seu tema e de aplicar isso dentro da sua realidade, você vai acabar não fazendo. E sabe qual é o problema, gente, que tem dentro do projeto quando a gente está executando e quando a gente está fazendo? Que a gente está pensando nisso? É que a gente demora muito tempo escolhendo um tema sem entender qual é a transformação que tudo isso vai gerar. Sem entender o que isso se aplica. Agora sim, sabe o que as pessoas elas pensam e fazem dentro dessa nossa construção? É que nada disso vale a pena. Sabe quando é que eu vejo que isso vale a pena? Quando eu fui lá vacinada contra a Covid-19. Eu entendi que isso valia a pena. Sabe por quê? Porque aqueles pesquisadores estavam dedicados ali, como eu estou dedicada para mudar a realidade. Publicar o meu artigo científico, para chegar mais rápido às pessoas. É por meio desse processo da publicação da informação, de falar, de produzir, de estar ali envolvido com essa jornada, que você vai produzir a diferença. Agora, já imaginou se eu não achasse que isso valesse a pena? Que escrever um projeto não fosse transformar a vida das pessoas de algum modo? Eu ia estar dentro de um movimento sozinha. Agora, qual é um caminho que você pode adotar? É o caminho da mudança. É o caminho da transformação. Se eu não vou pensar os motivos de escrever o meu projeto como motivo de transformação, pare por aí. Se você está querendo seguir mais um protocolo da universidade porque você quer defender o seu TCC, aí você não vai estar fazendo a transformação que é necessária. A gente escreve cientificamente, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que as mães devem pensar assim, que quer fazer o melhor pelo filho. E a motivação que eu tenho quando eu estou fazendo pesquisa é que eu quero fazer o melhor pelo outro. Então, se eu não penso isso de maneira mais prática, mais objetiva, dentro do meu dia a dia, eu não consigo fazer com que seja diferente. Eu estou ali todos os dias pensando o quê? Eu estou todos os dias ali pensando como a minha realidade pode ser mudada, como a minha realidade pode ser diferente. Quando eu aconselho, por exemplo, que um equipamento pode melhorar o cuidado dentro da atenção primária. Como que a gente pode avaliar ali, com baixo custo, uma realidade? Então, quando eu me sinto motivada para escrever um projeto, para escrever um artigo, para publicar um artigo, eu estou trabalhando o tempo todo nesse movimento da ciência, de forma muito positiva, numa perspectiva muito bacana, de querer fazer com que a transformação aconteça. Então, se você tem uma ideia que você quer fazer, vamos pensar isso de forma objetiva e prática. Vamos pensar isso dentro dessa nossa construção, dentro desse nosso movimento, do que a gente quer fazer. De sair do plano das ideias e ir para o campo prático. De escrever o seu artigo, de escrever o seu projeto, de sair do projeto até a publicação. E eu quero te passar agora um exercício prático. Pegue aí agora, nesse exato momento, uma folha ou um caderno. Recomendo que você pegue um caderno. Você pegue um caderno e coloque assim: motivos para escrever um projeto de pesquisa.
Não tem problema nenhum você colocar que o motivo é defender a sua tese, a sua dissertação, o seu TCC. Coloque, escreva os motivos. Porque todas as vezes que você pensar em desistir, você vai voltar para o motivo. Por que que você faz aquilo? E o seu motivo, ou os motivos, ele tem que ser genuíno. Ele tem que ser verdadeiro. Qual é o tipo de transformação que você quer fazer? Qual é o tipo de realização que você quer cumprir? Qual é o tipo de mudança que você quer gerar no mundo? Então, quando eu estou escrevendo um projeto de pesquisa, eu estou pensando nessas transformações. Eu já tive várias motivações. Eu já tive a motivação em um determinado momento da minha vida, que era defender o TCC. Eu tinha a motivação que eu queria aprender a escrever um artigo. Eu já tive a motivação de que eu queria ser mais crítica cientificamente. Eu já tive a motivação de querer melhorar, ter uma oportunidade de emprego. E sabe o que no fundo, toda essa motivação ela causa hoje para mim? A motivação que eu tenho hoje é de transformar a vida das pessoas por meio da pesquisa. Então anote a sua motivação e faça disso um processo para você pôr em prática todos os dias. Pega um post-it, cola aí na frente do seu computador, coloca do lado, em um lugar que você vai ver, em um lugar que você vai fazer. Não deixa de fazer isso. Porque se você não fizer isso hoje, agora, amanhã é mais um dia que passou. Amanhã é mais um momento que você perdeu. Faça hoje, faça agora, de forma prática. Escreva aí quais são os motivos para você escrever um projeto de pesquisa para você. E de como que a gente transforma isso. Então, gente, eu quero convidar vocês mais uma vez para ir lá no link na bio ou em www.cienciaemtexto.com.br, fazer a sua inscrição na Semana da Sobrevivência do projeto à publicação, que vai ser muito legal. Estou aqui todos os dias com vocês na semana de aquecimento para que a gente transforme esse nosso processo de entender a ciência, para que a gente consiga entender toda essa lógica de uma maneira mais prática e objetiva. E amanhã eu vou te ensinar qual é o primeiro passo, ou quais são os primeiros passos para você escrever o seu projeto de pesquisa de maneira prática e objetiva. Até já!